Bem, pessoal, a vasopressina, ela é uma substância vasoativa que consegue auxiliar os tratamentos em pacientes que já estão com quadro de hipotensão severa. Aquele paciente que já tem um nível de noradrenalina em ascensão, chegando a 1 mg por ml, você já consegue adicionar a vasopressina para tirar o paciente crítico enfermo dos quadros de hipotensão grave, onde ele já tem um efeito de vasoplegia periférica, que os seus vasos já não conseguem mais fazer ali a vasoconstricção, mesmo com o uso da noradrenalina. É um hormônio antidiurético e que tem a ação de aumento da pressão arterial, onde ela consegue o seu efeito vasopressor abolir outras catecolaminas. Se você colocar a dose que nós temos habitual de vasopressina em torno de 12 ml/hora, que é uma dose que é efeito terapêutico dentro das unidades de terapia intensivas, nós usamos a dose com uma ampola até 12 ml/hora. Nós entendemos que com essa vazão o paciente já consegue ter o seu efeito estabelecido. Nós conseguimos abolir o uso de outras catecolaminas, como dopamina, como a própria adrenalina, se for usada como solução contínua, e a noradrenalina. Então ela é uma droga que ela consegue ter um efeito muito utilizado nos tratamentos, em condições até em que o paciente ele já tem ali um pH de acidez, onde muitas drogas não conseguiriam fazer o seu efeito, porque o próprio pH ele inutiliza a substância, porque não consegue haver o metabolismo das enzimas, dos receptores, a fim de fazer o seu efeito que é atribuído à droga. Mas a vasopressina consegue, mesmo nesse ambiente catastrófico metabólico, ela consegue manter ali o seu efeito de vasoconstricção periférica, tá? E aí as indicações dela é justamente para o aumento da pressão arterial, também é utilizada em hemorragias do trato gastrointestinal pelo seu efeito de vasoconstricção do trato gastrointestinal e pode ser utilizada em choques circulatórios. Antigamente, no protocolo de 2010, era-se utilizado a vasopressina em situações de PCR, mas a American Heart Association retirou essa droga e deixou exclusivamente no tratamento de PCR a adrenalina como droga ouro, tanto que ela foi retirada do carro de emergência. Dentro da construção do nome comercial da droga, a vasopressina ela também pode ser chamada de Encrise. Nós conseguimos ouvir esse nome. A apresentação da vasopressina ela é uma ampola de 1 ml com 20 unidades. O seu efeito máximo, quando você coloca o tempo de espera de efeito dessa substância, quando você deposita ela na rede endovenosa, é de até 15 minutos. Ela é utilizada exclusivamente para efeito via endovenosa. Solução padrão, nós temos aí habitualmente uma ampola de vasopressina, que tem 20 unidades, diluída no soro glicosado ou até mesmo fisiológico de 99 ml. Então 1 ml da ampola mais 99 ml da solução. Efeitos adversos da vasopressina. Enquanto nós temos na adrenalina, na noradrenalina, efeitos que são efeitos de periferia, efeitos que podem chegar até efeitos de ordem muscular, não só de vasos, a vasopressina consegue fazer vasoconstricção até mesmo do músculo esquelético, levando à mumificação do membro, das partes que estão ali com maior predisposição a um processo de necrose tecidual e até mesmo esquelética por conta do seu efeito que é agressivo ao organismo. Dentro das suas condições, que geralmente as doses elevadas ou dose de maior permanência pode levar à isquemia de extremidades pela vasoconstricção, bradicardia reflexa. Essa bradicardia está associada se você fazer a interrupção abrupta da droga. Ela está lá uma vazão ouro, 12 ml/hora, e você interrompe isso, o paciente pode ter uma oscilação da frequência cardíaca e chegar a uma bradicardia reflexa pela interrupção abrupta da substância. Diminuição do débito cardíaco por vasoconstricção extrema e aumento da pós-carga. São os efeitos adversos da vasopressina. Dentro da condição de desmame das drogas, da noradrenalina, da adrenalina e da vasopressina, idealmente nós sempre vimos a noradrenalina e a vasopressina, elas fluindo juntas ali para efeito de vasopressão, de aumento da pressão arterial. E quando esse paciente ele começa a sair da fase catastrófica de choque, que ele começa a melhorar sua condição clínica, nós precisamos entender que precisa haver um desmame das drogas vasoativas, ou da noradrenalina como solução contínua, ou da vasopressina. E quem deve ser retirada primeiro, né?
Nós precisamos entender que quanto mais microgramagem de noradrenalina, maior é o efeito de mortalidade. Então, quando nós temos a possibilidade de fazer um desmame, nós precisamos iniciar pelo seu efeito de maior mortalidade a noradrenalina e manter a vasopressina, que ela tem uma dose menor. As doses de noradrenalina podem chegar a 100, 150, 200 ml de nora, e a vasopressina ela consegue chegar até o seu efeito máximo de 12 ml. Eu preciso fazer um desmame progressivo da noradrenalina e possivelmente depois da melhora do paciente tentar tirar a vasopressina. Nós ouvimos muito habitualmente nas unidades de terapia intensiva que a vasopressina só pode ser utilizada por no máximo 48 horas diante da vigência de um choque. Não é que ela só pode ser utilizada 48 horas, ela é utilizada. O efeito do antibiótico, de outras medicações que você vai usar no choque séptico, ele vai ter o efeito com 48 horas adicionado às medicações que você vai usar junto com a vasopressina, que são os antibióticos, e aí você entende que ela deve ser utilizada por no máximo 48 horas. Mas habitualmente nós vemos ela ser usada por 96 horas ou por um tempo maior, entendendo que pode ter o seu efeito terapêutico ou não, mas quando você lança a mão dessas substâncias, você entende que o paciente só tem essa possibilidade de sair da condição gravíssima que ele se encontra. Então, se você retirar a substância de maneira abrupta ou de forma aleatória, o paciente pode vir a ter uma pior hemodinâmica, um retorno da substância e aí a gente continuar ali com aquele paciente sendo agredido também pelas substâncias vasoativas, pelo seu desmame, que talvez não tenha sido o ideal naquele momento de condição clínica que o paciente vivencia, tá? O paciente de terapia intensiva ele é um paciente extremamente crítico, grave, e essas substâncias precisam ter uma ação, uma leitura de manipulação para que a equipe entenda de maneira homogênea que ela precisa de um olhar crítico que vai entender e repercutir na condição orgânica do paciente, né, para que ele não tenha ali as medidas incorretas do uso da substância, tá? Bem, pessoal, essa foi a nossa aula sobre vasopressina. Espero que vocês tenham entendido as propriedades da droga e que vocês tenham gostado. Estudem e até a próxima aula.